Olá, boa noite. Bem, vou começar aqui essa live contando sobre o nosso tema. Hoje a gente vai falar sobre Meu Filho Come Mal, falar um pouquinho sobre seletividade alimentar e como que a gente pode lidar com essas situações no dia a dia, tá? E para falar sobre esse tema tão importante, tem uma convidada especial, que é a doutora Mariana Catapreta. E queria já deixar o convite para vocês que tiverem dúvidas sobre esse assunto, que mandem aqui, tá? No nossa área de comentários, que a ideia é que a gente possa estar conversando sobre isso. Então, é muito comum, né? Talvez seja uma das principais queixas, tanto em consultório do pediatra quanto no consultório do nutricionista. E eu acho que as queixas que eu mais recebo no consultório, ou meu filho come mal, meu filho é seletivo, ou questões relacionadas à constipação intestinal na infância também é bem legal. Eu sei que eu falo pouco sobre isso, faço poucas lives. Se vocês gostarem aí da nossa conversa, a gente pode fazer mais sobre alimentação na infância, tá bom? Até porque tem toda uma questão de construção de hábito e muitas vezes a gente atuando na infância, a gente consegue ir melhorando aos pouquinhos a alimentação da casa toda, né? Então, tô vendo a Mariana já tá aqui na área, vou convidá-la para mandar as perguntas e convidar os amigos para estar essa noite aqui com a gente. Deixa eu ver se vai dar tudo certo. Olá, Boa boa noite, tudo bem? noite, tudo? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tô te vendo bem e queria aqui logo para a gente começar a te agradecer por ter disponibilizado esse tempinho aqui para estar com a gente e para a gente estar trabalhando e conversando sobre um tema que é muito frequente, muito complicado, muitas vezes de tratar e que precisa de um especialista, e muitas vezes os pais vão postergando, criança come mal mesmo, né? Enfim, acho que a gente eu listei aqui 200 pontos para a gente conversar, se a gente não conseguir terminar tudo bem também, mas eu queria aqui deixar já o meu agradecimento para você por você estar disponível aqui e a gente poder estar trocando essa ideia. Obrigada, Mariana. Imagina, eu que agradeço o convite, né? É sempre bom falar desse assunto, um assunto que eu vivo, né? A minha realidade hoje no consultório, eu hoje basicamente só atendo isso. Meu filho, por favor, cachorro, né, gente? Apertando o negócio. Então, é uma realidade para mim, né? E assim, como eu, né, tenho falado bastante aqui na rede social, é o meu foco de estudo e realmente, assim, aumentou muito. Hoje a gente tem, né, realmente um diagnóstico, a gente tem CID para algumas dessas situações, então a gente acaba tendo uma busca muito grande e o que você falou é muito correto, né? Assim, não é qualquer profissional que sabe tratar, não é qualquer profissional que entende disso, então, assim, tem que realmente procurar um especialista, enfim, para poder tratar dessas situações, porque não são situações simples de resolver e comer envolve uma série de fatores, né? E envolve uma questão social muito importante. Então, às vezes, chegam famílias muito já estressadas, aflitas, e a gente precisa entender e acolher essas famílias. Maravilha. Eu conheci a Mariana na UERJ, minha veterana, né? Ou veterana em algum momento aí. E fazia parte do laboratório, né, de pesquisa, junto com o professor Mandarim, e depois a gente acabou perdendo um pouco desse contato, mas sempre acompanhando, sempre admirando o trabalho. Então, maravilha da gente poder trocar aqui para quem não conhece e não conhece ainda a Mariana, vai ter o prazer de escutar um pouquinho do trabalho dela. O perfil dela está aqui também, depois ela tem um perfil profissional e conta pra gente como que a gente, enfim, encontra, mas vamos lá. Mariana, nutricionista formada pela Unirio, falei como veterana porque eu fiz Unirio, né? Eu fiz as duas faculdades durante o período, mas mestre doutora pela UERJ, fez capacitação em atendimento em transtorno de aspecto autista e dificuldades alimentares. Tem atendimento aí há 20 anos, né?
e fundadora e CEO do Espaço Inova. Então, breve descrição, a gente vai falar um pouquinho sobre a criança que come mal, né? Lógico que tem graus aí diferentes de seletividade, mas eu acho que a criança que come mal, ela ocupa aí 90 e muitos por cento dos lares de amigos, pacientes, né? E a gente sabe que a alimentação é algo, como você já colocou aqui no seu início de fala, algo muito complexo, tem influências sociais, tem a mãe estressada, tem muitas questões ali que bypassam até uma questão só da questão da comida, né? Ah, come isso, tem que comer, é o que tem, então tem muitas questões envolvidas, né? É, muitas vezes é tratado como uma coisa simples. Ah, meu filho não quer comer nada, eu tento de tudo, né? Ou alguns acham que é normal, ou às vezes fazem uma grande confusão em cima disso. Tem as questões aí dos pratos que me deixam loucas também, esses pratos de restaurante infantil, né? Que eu não sei, devia ter uma lei proibindo. Mas assim, o que é um comportamento esperado assim de uma criança? Quando que a criança deve, a mãe, né? Os pais devem procurar ajuda? É só esperar, espero que esses 4 anos tenha a seletividade dos dois, dos três. Fala um pouquinho aí o que é normal, o que não é. Existe algum ponto, algum parâmetro, Tá, Mariana? vamos lá. Primeiro, entender que aleitamento materno é exclusivo até os 6 meses, né? Obviamente que existem mulheres que não conseguem, enfim, e que depois desse período de 6 meses a gente vai começar a introdução alimentar. E que a introdução alimentar ela precisa de sinais de prontidão. Nem sempre é para começar com 6 meses. 6 meses não é um número mágico, né? É muito mais importante a gente olhar os sinais de prontidão, entender se a criança já senta sozinha, enfim, se tem ali movimentos com a língua, para a gente começar essa introdução alimentar. E aí a gente entende como introdução alimentar até os 2 anos de idade. É comum a criança até os 2 anos de idade ela rejeitar alguns alimentos por conta de textura, cor, cheiro. Isso é compreensível, né? Que a gente encontra essa situação. Então, isso é uma coisa importante da gente alertar os pais, né? É óbvio que a criança, nesses primeiros 2 anos de vida, ela não vai comer uma quantidade absurda, né? E muitas das vezes o que acontece quando chega no meu consultório é que existe uma expectativa dos pais, o que a criança realmente tolera, né? Então, primeiro eu preciso alinhar isso muitas das vezes, porque são pais que estão dando uma quantidade muito grande de comida para a criança e a criança não dá conta, né? Então tá lá comendo uma quantidade muito grande. Então, até os 2 anos de idade, é normal que a criança, né, principalmente no primeiro ano, né, até um ano, que ela muito mais brinque com a comida e tenha experiências sensoriais do que qualquer outra coisa, né? Tira isso daqui para mim, pô, Felipe. E já depois do primeiro e do segundo ano, essa ingestão alimentar, a gente tem o hábito de dizer que agora já é a comida da família, que não precisa mais fazer, né, comida específica para criança, enfim. Então, isso obviamente também é importante, mas que ela não vai comer também um volume muito grande de comida, a gente aceita. Então, até os 2 anos de idade a gente entende, tanto que assim, eu não atendo, né? Eu tenho crianças que me procuram no consultório e eu peço para o pai e para a mãe, eu faço muitas das vezes ajustes de rotina, entendo ali, né? Converso, entendo o estilo parental e faço muito mais um ajuste de rotina. Passou dos 2 anos de idade e a criança já começa a selecionar alimentos, já começa, né, e a gente enxergar algumas características. Então, por exemplo, a criança seleciona cor, a criança seleciona textura, a criança seleciona o tipo de comida, o prato, seleciona o ambiente que vai comer. Quando a gente começa a ter essas informações e isso ultrapassa 30 dias, já é um sinal de alerta de que vai precisar de ajuda. Então, a gente tem aí 2 pontos importantes, né? O primeiro ponto é se existe um padrão nessa seleção. Ah, ele come só uma cor, ele come só uma textura, ele come só de um jeito. E se isso está ultrapassando 30 dias. Se essas duas coisas estão acontecendo, uma dessas coisas está acontecendo, é importante pedir ajuda. É importante procurar uma ajuda e entender o porquê que isso pode estar acontecendo, né? Pode ser só uma fase e vai passar? Até pode, mas é bem difícil quando tem esses parâmetros, né? É óbvio que com 2 anos as crianças começam, né? Existem as preferências alimentares. Então, existem crianças que chegam no meu consultório e a mãe fala assim: ah, ele não gosta de frutas cítricas, mas ele come todas as outras frutas e come todos os legumes. Tá tudo bem. Ele só não gosta, existe aí uma preferência alimentar.
Mas se tem esse padrão, aí é algo que a gente precisa se preocupar. Deixa eu dar um exemplo de um padrão de consistência, o que? Tudo crocante, Isso, tudo exato, só de cor, assim, só come coisas amarelas e brancas, que aí vai batata frita, sei lá, arroz, macarrão. É tipo, esse modelo. exatamente. Então, por exemplo, eu tenho crianças que só comem crocante. Que se você der, por exemplo, um arroz, um feijão, não come. Um frango grelhado não come. Mas se esse frango tiver empanado, mesmo feito na air fryer, come. Come biscoito, mas não consegue comer nada mole. Ah, Come só amarelo. O amarelo é muito frequente. Então come batata, come macarrão, come arroz, come biscoito, mas tudo amarelo. Se a gente coloca, por exemplo, uma coisa de uma outra cor, não aceita. Então, é mais ou menos isso, né? Se e uma existe, seletividade. E existe, fala, desculpa. existe esse padrão, aí a gente precisa se preocupar, tá? Mas tem criança, eu vejo assim, a come brócolis, couve-flor, cenoura e apenas, assim, tem um número restrito de alimentos, mas não segue tanto um padrão de textura e cor, que foram os dois pontos que me chamou a atenção. Mas quando você começa a contar um número de alimentos, é um número reduzido. Isso também chamaria a atenção aí de buscar. Porque às vezes você vê a criança ativa, brincando, né? E sei lá, não chega a ter uma deficiência de Uhum. estatura, mas isso chamaria atenção também. E depois eu queria que você falasse bem breve, assim, você falou assim, eu avalio o estilo parental. Conta pra gente o que que é o estilo ou quais são Tá. esses estilos aqui, porque eu acredito que tenha mães aqui, nutris e outras pessoas e pais, né? Eu acho que pode ser legal aí. E se o pessoal que escutou alguma fala aqui mais técnica quiser perguntar, vamos aproveitar a nossa especialista aqui da noite. Vamos lá. Primeira coisa, definição de seletividade alimentar. A gente tem uma definição, que é a definição que a gente utiliza da Patrícia Junqueira, que é uma fonoaudióloga de São Paulo, foi uma das pioneiras para trazer esses conceitos para o Brasil. Então, seletividade a gente entende como uma criança que come até 30 alimentos diferentes. E aí, se eu estou falando, por exemplo, no seu exemplo, brócolis, couve-flor e cenoura, a gente está falando de três, tá? Não é um grupo, tá? Então, isso seria o que a gente chama de seletividade. Até 30 alimentos a gente considera seletividade. Menos do que 20 alimentos, variedade de alimentos, a gente considera dificuldade alimentar. E se essas questões de seletividade e dificuldades alimentares, elas trazem junto comprometimento de estatura e peso, questões psicossociais que fazem com que, por exemplo, a criança deixe de ir numa festa porque ela não come nada e ela não quer estar naquele ambiente. Ou uma dependência de suplemento e ou nutrição enteral, a gente já está falando de transtorno alimentar restritivo evitativo, que é um outro cenário, que é algo que tem consequências. Né? Então, é muito comum eu pegar no consultório, por exemplo, uma criança seletiva que não tem comprometimento nutricional. Ela tem isso, ela come brócolis, couve-flor e cenoura, ela não aceita experimentar nada, come arroz e não come macarrão, come uma proteína animal só, não come nenhuma leguminosa, e aí a gente vai montando esse quebra-cabeça. Então, a gente pode considerar, sim, quantidades, por definição. Então, até 30, mais ou menos 30 alimentos, a gente fala em seletividade, menos de 20 a gente fala em dificuldade alimentar. Tá? Então, é o primeiro ponto aí de conceitos. E lembrando que para ter transtorno alimentar, eu preciso ter obrigatoriamente comprometimento nutricional, ou dependência de suplemento, ou comprometimento psicossocial. Tá? Então, esse é um ponto. Né? E que é importante a gente pontuar e entender ali o que é e o que não é, para a gente poder fazer o acompanhamento. Junto disso, eu tenho visto muito associado às dificuldades alimentares alguns estilos parentais. O que é o estilo parental? O estilo parental é o maternar e o paternar daqueles responsáveis, né? E que a gente tem normalmente, não, a pessoa ela não tem um único estilo, né? Ela transita ali entre os estilos e a gente tem normalmente três estilos: o permissivo, o negligente e o autoritário. São três estilos de, literalmente de maternar e paternar, né? E o que eu tenho visto? Tenho visto muito que o negligente
ele e o autoritário, eles estão muito associados às dificuldades alimentares e à seletividade alimentar como um todo. Porque é aquela pessoa que tem uma autoridade ali muito grosseira, né, com relação à Uhum. alimentação, de que só vai sair da mesa quando raspar o prato, tem que comer tudo. E isso acaba gerando relações com a alimentação muito ruins. Você falou no início, né, que falar da criança o hábito ele é criado, né, e é exatamente isso. E aí muitas das vezes a gente acaba tendo hábitos ali criados de acordo com esse estilo parental, que são relações muito ruins com a alimentação. Dessa coisa, por exemplo, de ter que raspar o prato, só sai da mesa quando raspa o prato. E aí você mexe, inclusive, com a saciedade. A criança deixa de ter um controle disso aí, e aí você encontra mais na frente um adulto que não tem, por exemplo, muito controle com isso. Então, os estilos, eles oscilam, né? Os estilos parentais, né? Até existe, a gente tem uma nutricionista aqui no Rio, que é a Débora Marques, que é a minha referência para estilos, né, parentais. Se você quiser depois conversar um pouco mais a fundo sobre isso, convide a Débora, que eu acho que ia ser uma coisa bem bacana. Ela é uma nutricionista que tem um olhar, ela é uma educadora parental, né? Ela fez pós-graduação nisso, enfim. Então, é isso, assim, é a forma como o pai e a mãe vão educar aquela criança, e isso está muito ligado a questões de tudo, mas Legal. também. Eu tenho um curso na nossa escola que se chama Consultório na Prática. E ali eu coloco, assim, você vai dar aula, né, semana que vem na nossa oficina, semana que vem não, mês que vem. É, E a Débora, eu já convidei ela para ela dar uma aula. E ela falou sobre seletividade alimentar e trouxe esse conceito de parentalidade e estilos maravilhoso. parentais. A aula dela, ela traz um pouco de uma fala bem de disciplina positiva, né, que eu acho que é, Não, e que é muito interessante, né, quando a gente vai, assim, as habilidades de comunicação, as formas que a gente tem de melhorar nossa comunicação não só com a gente, melhorar com o outro e fazer e ter uma boa comunicação de alguma forma trazer um pouco dessa informação para os pais, né? Existe uma comunicação ainda muito violenta, né? Muito autoritária, como você usou ali, ou grosseira, ou vertical, né? E a gente sabe que independente da questão alimentar, quando a gente fala de educação, até postei ontem, eu acho, eu terminei de ver pela segunda vez o Educação Não Violenta, que é um livro da Elisângela bem, assim, uma fala bem prática, e eu acho que ela permeia a questão alimentar, né? E se a gente tem essa fala autoritária, grosseira, isso vai gerar guerra na mesa, não vai melhorar nada, e às vezes com uma fala mais colaborativa, a gente, ou de negociação, ou de combinados que a gente faça de alguma forma com a criança, a gente poupa um tempão na mesa, e poupa mesmo, assim, porque tem mãe que a gente está cansado à noite, na hora da refeição, então é uma questão de poupar mesmo, assim, você pode parecer que, não, mais uma coisa que eu vou ter que fazer, não, você vai ver que resolve, né, muito a forma da gente se é, comunicar, né, e a gente tem que estudar, né, porque eu acho que a nossa formação, e eu tenho 40, você também vai por aí também de idade, eu tenho 40, vou fazer 40 anos agora, e assim, a educação não que era uma educação grosseira, mas assim, é uma educação vertical, né, um pouco mais autoritária, e aí tem um pouco meu segundo momento aqui de fala contigo, que tem um pouco eduquei assim e a Anne tá viva, né, o meu, e eu tá comendo e não morreu, né, comeu e não morreu, ou eu comi e não morri. Então, assim, às vezes o ambiente alimentar, familiar, barra alimentar, são os pais que muitas vezes não têm uma boa alimentação, ou quando o ambiente alimentar ali não resolve você dentro de uma primeira consulta, e aí vamos colocar aqui hipoteticamente uma criança de 6, 7 anos, e dentro de uma conversa, dentro do anamnese ali de ambiente, você percebe que esse ambiente alimentar não está ajudando, né? Pensando que você está dentro do teu consultório, como que lida com a criança? Você puxa os pais para dentro da consulta, faz consulta em separada, como lidar com essa família que come mal? Porque às vezes a família não quer melhorar, mas quer que a criança coma bem, né? E às vezes a gente tem que começar por um, porque começar com todo mundo também vai dar sermão para tudo, não vai rolar. Então como que você lida aí com essa segunda situação? vamos lá.
É muito comum, né, eu pegar no consultório famílias que são muito desorganizadas com relação à alimentação, né? Então, primeira coisa, né, a minha consulta é uma consulta que dura entre 1 hora e 1 hora e meia. Eu, normalmente, dependendo da idade da criança, eu faço a consulta em separado. Eu converso com a mãe, com o pai, enfim, com quem estiver ali na consulta, separado da criança, né? Crianças mais velhas e os adolescentes, eu tenho atendido bastante adolescente. Então, eu converso com eles separado, até porque existem coisas, né? Existem muitos discursos dos pais que acabam levando algumas questões problemáticas. Então, por exemplo, eu tenho pais que falam assim: ah, ele é muito ruim de comer. Ah, ele é muito ruim de fruta. E aí a criança fala para mim: tia, eu não posso experimentar fruta porque minha mãe disse que eu sou muito ruim de fruta, né? Então eu converso isso muito com os pais para tomarem cuidado com as falas, porque isso, né? Ah, ele ainda não come isso, ele ainda não come aquilo, para a gente poder ir trabalhando isso. Então esse é um ponto. Quando eu percebo que existe uma desorganização muito grande na família, né? E eu já tive paciente que saiu do meu consultório com uma prescrição de comprar uma mesa, porque não tinha mesa em casa, não era por uma questão financeira, né? Mas eles não tinham, ninguém tinha hábito de ir à mesa, comer à mesa, sentar todo mundo à mesa. E meu marido até brincou comigo, ele falou, cara, prescrição, comprar uma mesa, né? Eu falei, foi quase isso, assim, eu quase escrevi num papel, né, para comprar uma mesa, porque eu precisava daquele momento, a criança precisava daquilo, daquela organização. Então, em alguns momentos, quando eu percebo isso, eu vejo que só uma orientação simples minha não vai resolver, eu encaminho para nutricionistas da minha equipe que atendem os adultos. Então, muitas das vezes a gente precisa fazer trabalho em conjunto. Eles vão ser atendidos também pelos adultos e vão ser atendidos, e a criança vai ser atendida por mim. E aí eu avalio esse cenário alimentar, esse ambiente alimentar que é extremamente importante, né? Entendo como é que é essa relação, entendo se existe muita guerra. Existem crianças que depois falam para mim, ah, eu como rápido porque eu quero me livrar da mesa por conta da minha mãe ou por conta do meu pai. E aí, obviamente, com muito dedo, com muito, né, com muita empatia, a gente tenta entender ali e tenta ajustar, até porque a grande maioria desses pais já chegam no consultório se sentindo muito culpados e pedindo desculpas, né? Não, eu sei que eu estou fazendo errado, mas, né? E aí a gente, obviamente, precisa acolher e entender. Mas sim, é um ambiente, muitas das vezes, que os pais, que os familiares não comem. Né? Já peguei, por exemplo, relações tipo, ah, meu filho não come nenhuma fruta. Tá, mas vocês comem fruta? Não, a gente não come fruta. Eu falei, então ele não vai comer, você não tem nem fruta em casa. Ah, não, mas a gente queria que ele comesse na escola. Eu falei, mas ele não vê o exemplo em casa. Então, muitas das vezes, sim, eu vou precisar que esses familiares sejam orientados e eu encaminho para pessoas da minha equipe para fazer esse acompanhamento, para fazer esse ajuste, e eu fico com a criança. E aí, muitas das vezes, a gente, obviamente, faz essa troca de fazer esse acompanhamento. Então, isso é uma realidade, né? Pegar essas crianças que não dá também para. Sim, uma vez eu fui numa casa, porque às vezes, algumas crianças eu visito a casa ou a escola. E às vezes é uma criança, por exemplo, que fica integral e na escola não está comendo bem, enfim. E aí eu chego na escola, é um ambiente muito ruim, ou às vezes, enfim. Né? Isso é uma realidade também hoje que as escolas não estão sabendo lidar muito bem com a seletividade, então estão precisando de muita orientação, então eu normalmente visito as escolas. E aí nessa casa que eu visitei, eu fui na hora do almoço e os pais não estavam lá. E aí eu entrei em contato com eles, falei, olha, cheguei aqui, vocês não estão. Ele falou, ah, não, a gente não come a comida que a moça da de casa faz, a comida é muito ruim. Então, ele só que tem que comer e eu e minha esposa, a gente come no restaurante. Falei, bom, aí fica difícil, né? Então, a gente vai precisar rever toda essa dinâmica, porque por que ele tem que comer a comida ruim que a moça faz, né? Vamos ajustar isso, né? Aí eles falam, né? A gente não come, por que ele tem que comer? Eu falei, exato, né? Enfim, eles não tinham nem parado para pensar nisso. Então, sim, o ambiente vai influenciar absurdamente e muitas das vezes eu preciso dar 2 passos para trás e falar, calma, olha só. Primeiro a gente precisa orientar vocês dois. A gente precisa melhorar vocês, para depois a gente entender como que a gente vai influenciar essa criança. E como que às vezes os pais estão meio que cegos, né, para não, né, não ver uma situação que às vezes parece óbvia, óbvia depois de um diagnóstico, né? Óbvia depois das coisas aparecerem ali de alguém de fora observar, né? Exatamente. Exatamente. E quando a mente ajuda? Eu às vezes estou conversando com o pai e o pai fala assim, ah, do nada ele parou de comer. Aí você começa a conversar, tal, e aí eu falo, tá, mas e aí isso e aquilo e tal.
E aí eles, foi por. Eu falei, pois é, assim, né? Tipo, chegou uma criança nova na família, É, né? Um bebê nasceu, né? Então, assim, não é do nada, né? Do nada é, pra gente, mas para eles sempre tem uma razão, né? é. Então não é. E tem algumas famílias que eu percebo, né, conversando, ou questões aqui que apareceram na caixinha, que tem famílias que comem bem e a criança existe uma seletividade, ou seja, tem a situação do que o ambiente não ajuda, né? E obviamente o ajuste do ambiente é extremamente favorável para dar os primeiros passos. E quando o ambiente é favorável, eu como fruta. E aí, às vezes aparece uma guerra contrária, do tipo assim, mas a mamãe come, né? Como que você vê isso? Porque tem um ambiente que flui, às vezes pode ter uma pressão extra, às vezes tem outras questões envolvidas, né? Mas como que você vê aquela criança que eu não sei se ela é seletiva já para provocar, né, de alguma forma ali para trazer uma provocação dos pais já super preocupados com aquilo. Como que você vê isso? Assim, quando o ambiente, ele. Depois a gente vai falar de algumas soluções aqui, né? Além de buscar um profissional, algumas coisas mais práticas, mas como que você vê essa terceira situação? Tá. Isso existe e muitas das vezes isso está relacionado a famílias que acabam tendo relações um pouco transtornadas com a comida. Então, tipo, uma psicose, né? Não é psicose, mas enfim, é uma questão ali, uma relação realmente de, cara, não come, não oferecer nada, não comer nada, não, né? E aí ter essa pressão ali de não, e achar que a criança não vai comer absolutamente nada, nenhum ultraprocessado, enfim, e muitas das vezes isso acaba tendo uma pressão muito grande para a criança e a gente acaba tendo uma relação ruim. Então, também é importante eu entender como é que é a relação da mãe, né, e do pai, enfim, como que eles têm, né, essa relação, como é que isso acontece, e isso, obviamente, pode influenciar, né? Comem super bem, mas aí esse come super bem é às custas de quê? Comem super bem e é isso, e falam, cara, olha só, a mamãe come, você não come, né? Então, assim, por que que ele não come? O que que aconteceu ali para ele não comer, né? Pode ter questões inúmeras por trás disso, né? Ou não. Então, é entender realmente isso e, mais uma vez, associar o estilo parental, não tem como a gente fugir disso. E me fala na prática, assim, tem situações, tem atividades que você faça ou com mais frequência dentro do consultório, ou que poderia passar aqui para quem está nos escutando. É claro que eu acho que logo no início você trouxe e que eu sou muito fã da importância de um diagnóstico, né? Não só diagnóstico individual, entender o que está ocasionando, quais são, né, esses fatores ou gatilhos, ambiente, enfim. Então, assim, acho que, lógico, que a melhor intervenção é aquela pautada num diagnóstico da situação, né? Diagnóstico não só do estilo parental, mas um diagnóstico também de número de alimentos, o tipo, né, de seletividade. Então, quem chegou atrasado, depois eu vou deixar lá, sabe, vocês assistem o iniciozinho, que tem pontos ali que provavelmente a forma de intervenção ela vai ser bem específica em cima de cada um dos diagnósticos, em cima de cada uma das famílias. Você já trouxe aqui a importância, às vezes, de ter um atendimento dos pais feito por outro profissional, enfim. Mas de forma quando você vê uma criança com algum grau de seletividade, que não seja efetivamente uma grande dificuldade, existem coisas práticas para aumentar essa exposição ao alimento, seja através de receitas, de ir da feira. Como que você tem aí Tá, de ideias mais tá. práticas Antes, e que funcionam para algumas tá. casas, né? Não dá para trazer um caso só. É, antes de falar disso, é importante a gente entender que, assim, independente se é seletividade, se é dificuldade ou se é transtorno alimentar restritivo evitativo, a gente precisa entender o que está causando isso, qual é a causa disso, né? Então, a gente tem quatro possíveis causas. A primeira causa pode ser uma causa orgânica. Então, por exemplo, eu tenho crianças que têm alergia e abrem um quadro de esofagite eosinofílica. E aí, quando ela come determinado alimento, ela sente dor.
e ela não sabe relacionar isso, ela não sabe que é aquele alimento que causa dor. Eu tenho crianças constipadas que internam para retirada de fecaloma. E na cabecinha da criança é muito óbvio, né? É muito simplório. Se dói para sair, eu não vou colocar para dentro. Então, primeira coisa é entender se não tem uma causa orgânica por trás dessa seletividade, que é uma das causas. Segunda causa, ela é sensorial. Eu tenho crianças que têm o transtorno de processamento sensorial. E isso não é exclusivo de criança atípica. As crianças atípicas, principalmente dentro do transtorno do espectro do autismo, elas têm uma maior prevalência, mas dentro das neurotípicas, eu também tenho. E aí eu sempre digo o seguinte, se a criança não tolera tocar numa folha de alface, ela não vai levar essa folha de alface à boca. Então, muitas das vezes, eu preciso fazer com que essa criança tolere aquilo, né? São as crianças, por exemplo, que têm alguma alteração olfativa que não tolera ficar no ambiente onde tem, por exemplo, um brócolis, por conta do cheiro, né? Então, não é frescura. Para eles, aquele cheiro é um cheiro que incomoda, né? O transtorno do processamento sensorial veio muito à tona com a filha o filho da Giovanna Ilbach, né? Que tem o transtorno, né? E o barulho da mosca incomodava ele, né? A mosca voando incomodava ele. Então, isso pode ser uma causa também de seletividade. Por exemplo, a criança não come crocante porque o barulho incomoda. Isso pode ser. Terceira causa pode ser motor oral. Eu tenho crianças, por exemplo, que não têm o padrão de mastigação tradicional. Fazem a mastigação que a gente chama de amassamento. Coloca o alimento no céu da boca e amassa. Ele não mastiga o alimento. E aí, obviamente, essa criança vai ter uma seletividade para texturas, por exemplo. E a quarta causa comportamental, que está muito relacionada a algum trauma. Às vezes engasgo, às vezes episódios de diarreia, de vômito, ou algum trauma emocional, chegada de uma criança. Eu tive um paciente, por exemplo, que eles foram cortar o cabelo da criança, e aí eles colocaram a criança para cortar o cabelo na cadeirinha de refeição. E foi um caos cortar o cabelo dele ali, porque ele não queria cortar, enfim, seguro, um monte de gente em cima e ele na cadeira de refeição. Ele nunca mais aceitou ir para a cadeira de refeição e ele associou que aquilo ali era um ambiente ruim, né? Então, até a gente tirar isso, né? E a mãe me falando, eu falei, ela, nossa, não tinha parado para pensar nisso. Você acha que foi isso? Eu falei, mas foi logo depois? Foi. Então, ele associou um ambiente ruim àquilo ali, né? Então, primeiro, antes de qualquer coisa, a gente precisa tentar entender qual é a causa disso para trabalhar nisso, tá? Identificado a causa, e aí, obviamente, eu vou precisar de outros profissionais para me ajudar, né? Se for uma causa orgânica, por exemplo, quem faz esse diagnóstico é o gastropediatra. Se for uma causa sensorial, eu vou precisar de um terapeuta ocupacional para me ajudar, porque ele vai traçar perfil sensorial e vai me dizer, cara, consegue fazer assim, você não consegue fazer assado. Se for uma questão motor oral, o fonoaudiólogo vai ter que fazer essa avaliação e treinar essa criança a mastigar. Eu tenho crianças que não sabem mastigar. Eu tenho crianças que eu pego no consultório que estão à base de dieta líquida até hoje, com 7, 8, 9 anos. Então, assim, só toma líquido. E aí, porque tem, por exemplo, eu tô com uma criança que a gente fechou o diagnóstico agora, que ela tem uma estenose no esôfago. Foi diagnosticado, né? Só toma líquido, 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 vomita, consistências mais pastosas. E aí eu encaminhei para a gastro pediu uma serografia e tem uma estenose no esôfago. Não vai conseguir comer outra coisa se não fizer uma intervenção cirúrgica, né? Então, assim, tá com 9 anos já, comendo tudo batido, né? Então, assim, não consegue, não consegue, né? Cara, tem uma estenose, não passa. Por mais que mastigue, a coisa não passa, né? Então, assim, tem que saber encaminhar, né? Então, esse eu acho que é o primeiro ponto. Resolvido isso, entendido aí qual é a causa disso, né? Aí a gente pode trabalhar. Eu sempre gosto muito de trabalhar com os pais, enfim, sempre peço para esses pais para levarem essas crianças para a cozinha, para levarem essas crianças para a feira, para pedirem ajuda no mercado. Então, pega a fruta ali para a mamãe, faz isso, faz aquilo. Chamar essa criança para participar do processo, né? De nomear as frutas, de ter sempre frutas disponíveis ali, já lavadas, já higienizadas, para a criança ter acesso, né? Eu gosto muito de falar dos pais para ter uma fruteira, né? Uma coisa tão simples que a gente acaba não tendo, né? Ter todas as frutas já higienizadas na geladeira facilita muito. Frutas que precisam ser descascadas, elas já estarem descascadas na geladeira
também facilita muito. Então, deixar já uma manga toda cortada, o melão todo cortado, melancia toda cortada, isso facilita muito, né, da criança conseguir comer, da criança se estimular a comer. Então, isso é um ponto, né? Levar a criança para feira, levar, fazer um passeio, levar no hortifruti, levar no mercado, chamar para fazer receita. Eu sempre dou para as crianças uma faca, que eu tenho uma faca de plástico, que é uma faca que corta os alimentos, mas não corta a mão da criança. Então, a criança, né, no consultório tem acesso a isso. A criança que ganha alta, ela recebe uma faca dessa para ir trabalhar em casa. Peço para os pais também, muitas das vezes, comprarem essa faca para dar autonomia. Às vezes eu vejo muita criança que não consegue sequer cortar alguma coisa porque não tem o menor manejo ali com aquela faca. Então, estimular mesmo, vir para a cozinha, vamos junto, vamos fazer, vamos, né, estimular. Eu sei que, cara, é muito cansativo, a gente sabe, assim, eu não sou mãe, mas você é mãe de 3, né? Então, assim, eu sei que é muito cansativo, mas às vezes a gente precisa mostrar para eles que a relação é bacana e trazer para a cozinha e fazer receita. E brincar, né? A gente tem essa coisa de que não pode brincar com comida, a gente pode, é para comer, para sujar a mão, né? Eu me lembro quando eu era criança que a minha mãe, ela botava biquíni na gente para chupar manga, né? Então a gente escorria, né, a manga aqui pelo antebraço, ficava tudo manchado. Assim, é isso, assim, é chamar para ir para feira, chamar para fazer preparação, deixar cortar, por exemplo, com essa faca, porque ele não vai se machucar, dar autonomia, pedir para descascar uma banana, pedir para cortar alguma coisa, para ter realmente um contato, tocar nos alimentos, brincar com os alimentos, né? Fazer muitas das coisas sensoriais. Então, colorir feijão cru, colorir, fazer cordão de macarrão. Tudo isso é uma forma da gente aproximar a criança, né? Não estou dizendo que tem que fazer pratinhos lindos, todos bonitinhos, com carinhas. Não, não é isso. Mas ir trabalhando isso para aproximar a criança daquele alimento, né? Tirar a preocupação, né, do comer efetivamente e ir aproximando. Então, isso são coisas que dão para fazer, né? Jogos, eu uso muito vegetal, com encaixe de vegetal. Então, eu pego, por exemplo, a abobrinha, corto ela nas rodelas, aí compro, oriento os pais a comprar cortador de biscoito, né? E cortar a abobrinha, e aí encaixar, e aí você ainda trabalha a motricidade. Então, vamos encaixar, né? Fazer pintura, usar o brócolis como uma árvore, fazer uma selva de dinossauro. Sair do ato, do momento do comer, né? E sem expor A preocupação de comer e ir aproximando ele de outras coisas. Porque, e aí uma outra coisa que é extremamente importante, que eu falo isso muito com os pais. Não tem que ficar perguntando, quer, prova, experimenta. Porque a criança, se é uma criança já seletiva ou com dificuldade, ela vai negar de cara. Atiça a curiosidade de criança, é um serzinho muito curioso, né? Então, nossa, isso aqui tá maravilhoso. Nossa, isso tá muito gostoso. Nossa, o cheirinho desse alimento é uma delícia. Sem vir com aquela pressão de come, experimenta, prova. Né? Eu brinco que essas são palavras proibidas lá no consultório, né? Assim, a gente vai atiçando a curiosidade. Né? Hoje mesmo eu recebi um vídeo de uma criança que tem uma rigidez, por exemplo, ela come cenoura só no comprido. Se a cenoura estiver cortada no redondo, ela não come. E aí a mãe cortou no redondo e falou que era cenoura circular. Pronto. Cenoura circular, e aí virou cenoura circular. Chips de cenoura crua, e aí ela cortou bem fininho na mandolina, ela ficou crocante, e o menino comeu. Né? Então, assim, eu tenho, por exemplo, uma paciente que só come ovo mexido. E aí eu falei, não, vamos fazer um omelete. Eu falei para ela que era um ovo mexido esticado. E aí, né, porque é isso. E aí vai o apresentando. E a gente. lúdico, né? Exato. É a criatividade e o lúdico, as duas coisas, né? A gente tem que trabalhar muito isso para ir melhorando isso. Óbvio que não são todas as crianças, tem criança que tem uma relação muito tranquila, né? Assim, algumas coisas que eu vejo com uma certa frequência é a amamentação e principalmente a introdução alimentar, né? Como foi feita essa introdução alimentar? Aquela forma mais antiga, né? De liquidificar tudo, oferecer tudo misturado, muitas das vezes traz algumas relações ruins e são pacientes que muitas das vezes abrem quadro de seletividade mais para frente, né? Então, é mostrar no pratinho tudo separado. Não é que a criança não possa, você não possa fazer um muffin, por exemplo, com brócolis, não é isso. Lógico que você pode, mas que a criança conheça o sabor do brócolis, conheça o sabor da cenoura e não que fique tudo mascarado, né? Então, uma das estratégias é isso, é chamar para a cozinha, é chamar para a feira, né? Dar autonomia, dar o dinheiro na mão, se for uma criança um pouco mais velha. Vai lá na feira e compra uma cabeça de brócolis, toma aqui o dinheiro, tem que pegar o troco. Então, é trabalhar realmente essa parte de autonomia e estimular
que eles façam e venham, né? E venham para comida, e venham para cozinha, né? Para a gente poder trabalhar. E fora que trabalhar com mensalidade, né? Sentar todo mundo à mesa, sem tela, conversando, todo mundo junto ali e discutindo e vendo essas coisas sempre traz benefícios. Aqui tem uma pergunta, como quebrar, deixa eu colocar até aqui. Como quebrar a resistência de experimentar coisas novas? Aqui a resistência é até com besteira. Enfim, não apareceu aqui quem foi que perguntou. Tá. Na verdade, primeiro é entendendo, tipo, qual é a resistência, né? Assim, não experimenta nada, absolutamente nada. Tá. Então, vamos, o que ele não come, né? Existe algum grupo alimentar que ele não come? Ou ela, né? Não sei. Existe. Leguminosas. Leguminosas é um grupo mais difícil da gente introduzir. Então, tá, vamos devagar, né? Então, por exemplo, eu normalmente não começo a introduzir leguminosa com feijão. Eu começo normalmente com grão de bico, que ele é mais clarinho, né? Então, eu faço tipo um grão de bico croque, aquele petisco que a gente sabe do grão de bico, né? Que é o grão de bico cozido na air fryer. Dali eu passo para uma bolinha de grão de bico. Dali eu passo para um hambúrguer de grão de bico, para até chegar no grão de bico. Então, o que a gente tem que fazer normalmente, criança que tem muita dificuldade para experimentar, o que eu gosto de fazer é usar o alimento que ela já come, como um alimento seguro, e introduzir um novo sempre junto de um alimento seguro. E de preferência com características muito parecidas, né? Então, não dá para, tipo, sei lá, ela come arroz e você quer colocar uma cenoura de cara assim no arroz. Calma, vai devagar, né? Então, vai aproximando de uma outra maneira. Então, a gente pode ir usando o alimento seguro, usando um alimento que ela já come como base, e tentando introduzir outros alimentos. Legal. Você conhece esse livro aqui? Sim? Eu fui apresentada, sei lá, acho que eu estava passeando na Amazon, na verdade, no momento, compras, livros. Eu achei muito legal e ele traz um pouco dessa tua fala, primeiro dessa caracterização aí de qual tipo, né? Do E que a gente está falando, né? Porque tem muito livro que fala um pouco sobre alimentação infantil e tem uma fala, talvez, leva na feira, não sei, vamos cozinhar junto, questões comportamentais, às vezes até mais preventivas exato. do que efetivamente para tratar condições mais graves, por exemplo, e me chamou a atenção desse livro, porque ele traz ali um pouco de um protocolo e como que funciona o serviço, E né, de seletividade alimentar dentro do hospital, enfim, trouxe só porque eu olhei para trás e falei, deixa eu ver se eu acho nessa estante caótica. Mas me fala um pouquinho sobre, eu sei que na oficina da escola você vai trazer um pouco mais a questão da seletividade. Alguém perguntou aqui também se o nutricionista pode fazer esse tipo de diagnóstico entre o TAR e a seletividade, a dificuldade alimentar. Como que seria? Vai ser exatamente sobre isso, você vai falar na nossa oficina é, para os alunos, ou você vai falar mais seletividade ou vai trazer não, esses vou os fazer, três fazer conceitos? todos esses conceitos. Vamos lá. Seletividade e dificuldades alimentares, a gente pode fazer esse diagnóstico, porque é um diagnóstico que envolve muito mais a questão da quantidade de alimentos, tem algumas outras características, né? Se exclui categorias inteiras, se faz movimento de fuga, enfim. Então, você tem ali, né, um cenário que você vai conseguir trabalhar e o mais importante é entender a causa disso, né? Por isso que eu acho que o nutricionista ele acaba sendo um excelente profissional, né, um nutricionista que entende efetivamente, né, disso, ele acaba sendo um bom profissional porque ele consegue direcionar ali para onde ele pode encaminhar aquele paciente. E, obviamente, a gente não pode esquecer que uma criança que não come bem, a chance dela ter deficiências nutricionais existem, né? Podem não ter ainda, né? Mas, por exemplo, uma criança que não come nenhuma fonte de proteína, nem animal, nem vegetal, é óbvio que ela pode abrir algum quadro de deficiência. Então, muitas das vezes é importante a gente suplementar preventivamente. Então, enquanto nutricionista, a gente precisa ter esse papel, da gente olhar, da gente investir tempo numa anamnese alimentar, entender quais são as fontes alimentares e para essas crianças, mas ele não tem deficiência, no exame de sangue está normal. Tá, mas se ele não come fonte nenhuma disso, ele fatalmente vai abrir um quadro de deficiência. Então, cabe a nós
fazermos alguma coisa para evitar que isso aconteça. Então, esse é um ponto importante, né? O nutricionista ele vai precisar também fazer essa suplementação e entender como que a gente vai conseguir ajustar isso, né? Então, esse é o primeiro ponto. O diagnóstico de TARI não é do nutricionista. O diagnóstico de TARI é do diagnóstico de transtorno alimentar. Então, esse é diagnóstico médico, é diagnóstico clínico, tá? Infelizmente, a gente tem poucos profissionais hoje, aqui no Rio de Janeiro, psiquiatras principalmente, né, que tratam transtorno alimentar em criança. Em adulto, a gente tem uma prevalência, né, e já tem bons profissionais aí, mas em criança a gente não tem muitos, né? Então, a gente acaba tendo uma certa dificuldade para efetivamente fechar esse diagnóstico, né? O que eu faço muitas vezes é quando eu chego no meu consultório, né, e tem características muito marcantes, eu entro em contato com o pediatra, né? Porque normalmente a criança ela tem um pediatra que acompanha, e aí eu discuto isso com o pediatra. Eu falo, cara, olha só, apresenta assim, assim, assado, tal, não sei o que, tem características de TARI e tal. E aí, na grande maioria das vezes, né, eles me atendem super bem e a gente discute, falam, cara, é mesmo, tal. E aí a gente acaba, né, ali juntos fechando esse diagnóstico, mas acaba não tendo muito tratamento medicamentoso, tá? Ali de entender o motivo daquele medo, enfim, porque o TARI também tem subtipos de TARI, né? Então é muito mais entender esse motivo do que qualquer outra coisa. Então, não é o diagnóstico de seletividade de dificuldade, sim, mas o de transtorno alimentar é diagnóstico médico, não é nosso. Tem um caso aqui que eu, que eu atendi, e uma menina de 8 anos, e ela tinha uma preocupação, tem um excesso de peso já, e ela come legumes, verduras, né? Mas ela relatava, né, que eu amo doce, e apesar de gostar, não, ela não tinha uma grande variedade, não, mas e a mãe super preocupada, mandava os lanches e ela comia o lanche dos amigos sempre, né? Então, não chegava a ter uma grande é, uma grande seletividade, não, mas tinha um paladar bem pro doce. Eu acho que isso atrapalhava um pouco, eu acho que com muita exposição, né, aos doces, e comia os biscoitos recheados que tinha acesso ali na escola, que dali atrapalhava depois a aceitação dela em casa, né? Então, não chega a ser uma seletividade, já entra naquilo um caso de uma criança com sobrepeso, e umas questões comportamentais também, e que acabam atrapalhando a aceitação da comida salgada, né? Sim. É, com relação à comida salgada, é importante muito importante a gente dosar zinco, tá? Eu tenho visto muitos pacientes que têm dificuldade de comida salgada, quando eu doso o zinco dessa criança tá baixo. E aí, porque o zinco altera paladar. Então, a gente repõe zinco e aí, magicamente, a seletividade... Começa a aceitar. Não é mágica, né? Eu tô repondo o nutriente que está trazendo deficiência. Hoje, infelizmente, a gente tem sim, né, muitas crianças aí com consumo alimentar de ultraprocessados muito grande. A gente precisa entender o motivo disso, né? Óbvio que quando a gente está falando aí dessas crianças, muitas das vezes é o desespero do pai de querer que ele coma alguma coisa. Então, eu acho que a primeira coisa é acolher, entender, né, e não julgar aquele pai, né? A Karine Durante tem uma fala que me impactou muito quando eu ouvi, que quanto mais a gente julga, menos a gente se conecta com aqueles pais. Então, a gente precisa estar conectado para poder ajudar eles, né? Então, isso eu acho que é importante. E sim, vai ser mais difícil. Então, não dá também pra gente achar que, não, então deixa de comer o biscoito recheado e vá comer uma fruta. Cara, vamos fazer uma transição devagar, né? Então, vamos fazer um biscoito juntos, né? Vamos usar, por exemplo, uma coisa que eu uso bastante no consultório é açúcar mascavo. Primeiro porque, enfim, né? Tudo é açúcar, ok, mas o biscoito fica até mais bonito com açúcar mascavo. Então, Mais escurinho. então eu acabo usando, né, o açúcar mascavo. Então, assim, vamos devagar, né? Também não dá para achar que ele vai deixar de comer um biscoito recheado. E entender também, assim, cara, qual é a relação dele com esse biscoito recheado, né? Cara, come todo dia? Come todo dia é um problema. Vamos tentar melhorar isso aí e fazer acordos, fazer combinados, né? Eu uso muito essa palavra no consultório, né? Combinado, as minhas estagiárias até ficam me sacaneando. Porque, né, vamos fazer assim, assim, assado. Combinado, né? Então,
É isso, assim, tem que fazer acordos com eles e combinados com eles, assim. Mas dá para desmamar eles desses ultraprocessados e isso Legal, melhorar a qualidade da alimentação. Sem dúvida, dá para fazer. legal. E só para a gente finalizando aqui, você tem uma. Você faz esses combinados a partir de que idade? Você tem uma faixa, enfim, que a consulta é sempre só com a criança, não sei, a partir dos 9 anos, tira o pai da sala, ou que você precisa do pai ali e a partir de menos de 5 anos a criança ela acaba tendo menos voz. Eu não sei, você tem aí os cortes de Tá, faixa etária, tá. e depois você só para contar para a gente ir finalizando. E lembrando aí o pessoal que está para entrar no nosso, tá na dúvida aí se vai entrar para a Academy ou não, para continuar essa conversa aí que a gente começou agora. Sim. Vai ser lá no, em junho, Tá, na primeira ou na segunda quinta de junho, né? A gente já está com a nossa oficina de marcada. Mas não era isso que eu ia falar, não. Eu ia falar uma outra coisa. Esqueci. Já eu ia falar uma outra coisa. falar. Depois, Mariana, lembrei. Depois, Mariana, fala aí dos seus contatos, aonde que te Tá, encontra, tá? Pra tá, gente beleza. ir finalizando. Claro. Na verdade, com relação à idade, vamos lá. Dependendo do que for a criança, dependendo se é um TARE, se é uma seletividade, se é uma dificuldade, eu sigo por dois caminhos. Ou eu tento algumas estratégias, né, que aí a gente tem as estratégias do Get Permission, estratégia do Food Chain, que são estratégias que a gente utiliza, esticamento, né, alimento seguro, enfim, ou eu entendo a necessidade daquela criança entrar no que a gente chama de terapia alimentar, que são encontros semanais com a criança com base em educação alimentar e nutricional. Então, eu faço ações educativas onde eu vou, no meu consultório, eu tenho uma cozinha, né? Então, eu vou para a cozinha com a criança, a gente faz uma preparação, e depois a gente faz alguma atividade lúdica, e depois essa preparação fica pronta e a gente explora essa preparação. Muitas das vezes eles comem, outras das vezes eles não comem, né? Então, isso basicamente é o que acontece. Nesse momento ali que eu estou ressignificando, fazendo atividade educativa com a criança, só sou eu e a criança. Os pais não participam, tá? Na consulta, normalmente a primeira consulta, no primeiro momento eu tô com os dois. Crianças a partir de 9, 10 anos, eu fico um momento só com a criança. Adolescentes, eu também fico um momento só com os adolescentes. Abaixo de 9 anos, eu tenho sempre o pai junto e dificilmente eu tenho esse primeiro momento só com a criança. Se eu entendo que ele vai entrar em terapia alimentar, aí sim eu vou ter um momento só com a criança. E são momentos muito ricos, porque a criança vai ganhando confiança, ela começa a falar um monte de coisa que muitas das vezes me serve para orientar os pais que às vezes estão fazendo alguma coisa ali mais atrapalhados e errados e que a gente vai precisar consertar, né? Então, assim, de regra, adolescente eu sempre faço um momento só com a criança, só com o adolescente, um momento só com a mãe, depois um momento com os dois. Crianças até 7, 8 anos eu faço tudo junto. E ali entre 8 e 11 anos, né, que tá ali naquele limbo, que não é criança, mas também não é adolescente ainda, eu faço um momento só com ele e um momento com a mãe e o Legal. pai. Tá? Legal. E conta pra gente onde que é teu consultório, onde que te acha, e se quiser trazer mais uma sugestão, ou de livro, eu trouxe ou de material, ou de algum curso, não sei, se a Tá. pessoa quiser aprofundar mais nesse mundo aí que você está há tanto tempo, Vamos lá. conta aí pra gente. Com relação a cursos, eu vou dar um curso nesse sábado de manejo nutricional de transtorno alimentar restritivo e evitativo, né? Então, se alguém tiver interesse, enfim, lá no meu perfil consegue o link para se inscrever, tá? Com relação a livros, a gente tem alguns livros interessantes, né? Esse da criança que come mal, tem alguns outros, a criança seletiva, o próprio livro do Food Chaining, que é o livro que trabalha essa parte do esticamento, né? Então também é legal. Eu tenho um destaque no meu perfil também com alguns livros Oba, interessantes que dá para a galera ir lá dar uma olhada. E os meus consultórios. Hoje eu atendo em 4 lugares, tá? Eu atendo na Barra, em Botafogo, em Vila Isabel e em Niterói. Então, eu fico cada dia na semana num desses lugares. Quando eu não estou, as minhas assistentes estão, né? Então, normalmente, a primeira consulta eu faço essa avaliação inicial. Essa avaliação é uma avaliação que envolve não só uma anamnese, mas também um teste de sensibilidade, onde eu
consigo nesse teste, eu exponho a criança a várias texturas, alimentos e não alimentos, e consigo entender efetivamente ali o que, que pode estar acontecendo com aquela criança. E a partir daí eu faço os encaminhamentos que são necessários de serem feitos, e vou atender de acordo com a demanda ali, né? Se vai entrar em terapia ou não, se é só acompanhamento mensal, ou se é só uma orientação mesmo de rotina de casa. Isso acontece muito. Então, tem essas possibilidades. Mas são esses 4 lugares que eu atendo. E livro tem destaque e cursos. Tem o meu curso de transtorno alimentar que eu vou dar no sábado. E fico à disposição para quem quiser, enfim, me perguntar. Eu demoro um pouquinho a responder no Instagram, mas eu consigo responder com uma brevidade interessante. Gente, super obrigada. A gente passeou aqui por algumas situações, não só trouxe a importância do diagnóstico, trouxe de maneira, acho que bem cirúrgica, né? Tudo que eu perguntei foi ali de maneira objetiva, simples, mas não de maneira reducionista, trazendo aí as soluções ou respostas, né, para esses casos e situações mais complicadas. Então, vou deixar aqui o material, a live salva, depois para o pessoal assistir. E o perfil da Mariana está aqui. Depois, quando eu terminar aqui, nos stories eu coloco, te marco. E vou lá também dar uma xeretada nesses destaques de livros. Eu acho que todo mundo vai lá dar uma visitada. E obrigada mais uma vez, Mariana, Ótimo. pela sua disponibilidade. E obrigada por estar com a gente aí na escola, podendo trazer esse tema tão importante, que tem pouca gente especialista na área. E o profissional nutricionista tem que tomar conta, né? Tem que saber atender, saber ajudar, não julgar, ter uma escuta empática para a gente conseguir ajudar mais famílias. Eu acho que o pessoal gostou também. E, ó, uma boa noite e a Para gente se vê aí na próxima. agradeço. Nos vemos mês que vem na escola. E o que precisar, estou à disposição. Tá bom? Beijo. Obrigada, beijo. Tchau, tchau. Maravilhosa, né, gente? Tô aqui só para gente fechar. Depois quem gostou, dá um coraçãozinho aqui. E lembrando, então, hoje é o último dia para entrar no Academy, tá? No consultório na prática. É a última turma de 2023. A gente só deve abrir em maio ou junho de 2024. Então, quem tiver interesse ainda, manda um direct para a escola. A Lu ainda está acordada essa hora. E, de repente, você ainda recebe, tem a oportunidade de entrar na, no... Como que é? Na prorrogação do segundo tempo, tá bom? Ó, gente, uma boa noite, que bom que vocês gostaram. Também adorei aqui o material e a conversa. Até!